Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui hoje para falar para vocês sobre erros que são cometidos durante a pescaria. Erros que a gente demorou um pouco para aprender, mas o principal de todos os erros é você não se inscrever no nosso canal, beleza? Então aproveita, vai lá, se inscreva no nosso canal, dá o like, compartilha com todo mundo e nos siga nas redes sociais. Só assim você vai ter todas as informações sobre as pescarias. E se a gente não estiver passando a informação que você precisa, comenta aí embaixo, deixa o comentário do que você quer escutar, do que você quer que a gente busque de informação para você, beleza? Então solta a vinheta que depois disso tem os principais erros cometidos durante a pescaria. Valeu! Bom, galera, a gente demorou um pouquinho para perceber que a gente estava cometendo alguns erros, mas o dia a dia ensina pra gente. E o dia a dia na loja e o dia a dia no pesqueiro ensinou pra gente muita coisa. E a gente separou 15 dicas que são fundamentais para você conseguir realizar uma pescaria mais tranquila e ter mais produtividade na sua pescaria, beleza? Vamos lá. Primeira de todas as dicas que a gente demorou. Ao longo desse vídeo, a gente vai colocar aqui, ó, um bloco de notas, beleza? Do meu lado esquerdo, aonde a gente vai passar item a item. Então, caso você esteja acelerando esse vídeo e tenha pulado alguma dica, volta um pouquinho que a gente está explicando qual é que é. As dicas a gente não vai mostrar na prática aqui como é que funciona. Para isso, toda vez que tiver um card de algum vídeo que a gente já tenha feito explicando essa dica, a gente vai apontar aqui para vocês. Então clica no card e continua aí dentro do nosso canal assistindo todas as dicas, beleza? Então vamos lá. Primeira das 15 dicas, manter a linha esticada. Isso quando? Principalmente quando você estiver usando a boia. Na pescaria de fundo não, mas quando estiver utilizando a boia, mantenha a sua linha esticada. Isso vai aumentar a efetividade na sua fisgada. Lembrando que a linha monofilamento, que é a linha que é permitida nos pesqueiros, ela já é uma linha elástica. Então imagina que você, na hora que você fisga, além da elasticidade da linha, você tem que compensar aquela barriga formada pelo vento. Então, primeira dica, tá aqui, ó, na lista. Primeira dica, mantenha a linha esticada, beleza? Vamos para a segunda, carona. Então, tem um nozinho de carona, e esse sim eu tenho certeza que está aqui nos cards. Dá uma olhadinha, tem um nó de carona e a utilização do carona. A gente passou muito tempo arremessando iscas e vendo a isca para um lado e a boia para o outro, ou a isca para um lado, a chumbada para o outro. Nada mais importante do que você saber fazer o nó do carona e saber fazer o caroninha. Para isso, ó, clica aqui nos cards e vai ter detalhadamente como é que funciona esse carona e o nó do carona. Outra coisa que é de extrema importância e a gente não tinha muito, paciência. Durante a pescaria você tem que ter paciência, galera. É esperar. Tem gente que principalmente quando o pescador ou a pescadora pesca com isca de superfície, fica cevando ali durante muito tempo, o tempo inteiro, e não dá tempo da isca, de acomodar a isca, não dá tempo nem do peixe acomodar a isca no anzol, não dá tempo do peixe ver a isca. Então, tenham paciência. Não tem um tempo certo, vai depender muito do dia, mas não adianta você ficar arremessando e tirando a isca da água o tempo inteiro, beleza? Segundo, alicate de contenção. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, aliás, eu posso dizer que sim, tenho vergonha de dizer que já utilizei alicate de contenção, tá? E a maior parte dos pescadores que eu conheço, mesmo dentro de pesqueiros, já utilizaram o alicate de contenção. Hoje em dia, obviamente, não pode utilizar nos pesqueiros, a gente continua utilizando, mas quando a gente vai fazer uma pescaria na natureza e sabendo utilizar adequadamente. Se não me engano, tira uma dúvida, Luizão, a gente tem um card falando sobre alicate de contenção ou não? Tem um pega-visão. Tem um pega-visão, se você for lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, tem um quadro que é divulgado toda quarta-feira, que chama toda terça-feira, toda quarta-feira é divulgado um quadro que chama Pega a Visão. Esse Pega a Visão, ele traz curiosidades, dicas e tudo mais. Nesse quadro tem um que fala exatamente sobre o alicate de contenção, como utilizar, tá bom? Esse não vai ter card, mas tá lá no Instagram, não deixa de seguir a gente, contribuir, curtir, compartilhar e tudo mais, beleza? Outra coisa, galera, bom, agora vamos para eu deveria ter enumerado, agora vamos para a quinta dica, são muitas dicas. Quinta dica, galera, estamos riscando aqui, ó, as dicas que já passaram, agora a quinta dica, é sobre a vara. A gente utilizava qualquer vara que tivesse disponível. Porém, nos pesqueiros, é importante que você utilize no mínimo uma vara de 2,10 e no máximo uma vara de 2,70. Preferencialmente de fibra de carbono e com uma resposta rápida, libragem de 40 a 60 libras. Isso falando da pescaria de tamba, com pino ou cevadeira, tá? Por quê?
A resposta rápida ela permite que você consiga arremessar um item mais pesado, que é o caso da boia cevadeira ou o pino, tá? É importante que você observe o casting da vara. O que é o casting? É a capacidade, na verdade é o potencial de arremesso dessa vara. Então, normalmente ele vai estar em gramas ou em onça, e aí o onça, se não me engano, cada onça equivale a cerca de 28 gramas, tá? Então, às vezes tem lá 3/4 de onça, então é 3/4 de 28 gramas, tá? Isso é só para você ter uma noção, mas é importante, toda a vara ela vem escrito o casting dela. Então, observa se o que você está arremessando, então se você vai arremessar um pino de 80 gramas, é importante que a capacidade da sua vara, beleza? A capacidade da sua vara tenha mais de 80 gramas, para ela não ficar no limite e você conseguir arremessar com tranquilidade aquilo que você precisa, principalmente se for pino ou alguma coisa mais pesada, uma cevadeira. E na dúvida, qualquer coisa é só pesquisar no Google conversor de onça. Ah, verdade, boa dica. A dica de, caso você tenha alguma dúvida, conversor de onça, você vai saber como que funciona esse cálculo. Calma aí, galera. Ó, a informação tá chegando aqui no ponto para mim. Cada onça tem 28,35 gramas, beleza? O Google acabou de me informar. Google vulgo Danilo. E é isso aí, então 28,35 gramas. Agora a gente está falando de tamanho de anzol. O tamanho de anzol, galera, a gente costumava utilizar anzóis muito grandes, porque a gente imaginava que só com anzóis muito grandes a gente conseguiria pegar peixes muito grandes. E na verdade, se você parar para pensar, o tamba, que é um dos peixes mais procurados, e principalmente nos pesqueiros, ele tem uma boca pequena, né? Ele se alimenta de itens pequenos, então coco, frutas e tal. Então a boca dele é pequena. Logo, anzóis muito grandes tendem a espantar ele. Beleza? Então, galera, outra coisa muito importante é a diversidade de isca. A gente costumava chegar no pesqueiro e às vezes só tinha uma ou duas iscas. E na verdade é importante que você tenha ali um menu para os seus peixes. Então, o peixe, quanto mais iscas você tiver, quanto mais opções, maior a probabilidade de você conseguir pegar um peixe. Tá? Então, invistam na diversidade de isca. Mafiche, minhoco, lesma, miçanga, antena, massa, todo tipo, leve. Leve, porque isso aumenta a possibilidade, sem esquecer daquele item da paciência, hein? Tenham paciência também. Então não adianta você ficar trocando de isca a cada 2 minutos e falar que a isca não funciona. Então aguardem, arremessem na água e aguardem, beleza? Vamos para o arremesso por cima da cabeça. Durante muito tempo eu vou falar por mim, lembrando que tudo isso é muita experiência minha, tá? Então durante muito tempo eu arremessava aqui, ó, pela lateral, seja com molinete ou com carretilha, sempre aqui assim, ó, na lateral. Ao longo do tempo, o que eu percebi? Eu não tinha muita mira, né? Então eu acabava atravessando ali a linha do coleguinha, o coleguinha ficava bravo comigo. Ainda bem que a gente sempre estava pescando em galera e o coleguinha era o coleguinha, de fato, o amigo que estava indo pescar comigo. Então quando eu arremessava de lado, eu acabava atravessando a isca dele, a linha dele. Eu demorei um pouquinho para aprender que, na verdade, pelo menos para mim, funciona muito bem, é o arremesso por cima da cabeça. Então, eu olho entre os braços aqui e eu miro onde eu vou arremessar. Isso acaba trazendo uma assertividade melhor para o arremesso, porque para onde você estiver direcionado é para onde você vai arremessar. Pera aí, galera, vou ver aqui minha cola. Diversidade de isca, arremesso por cima da cabeça e a cavidade para escarafuradinha. Que coloca que porra é essa para fazer? Que cavidade é essa para iscar a furadinha? Muitas vezes a furadinha ela não dá a curva certa do anzol. E aí a gente sempre que ia colocar ali o anzol, a gente percebia que quebrava a furadinha. Então o que a gente descobriu? Na verdade, descobriu não, aprendeu. Aprende com muita gente, aprende com um colega, aprende no YouTube, como você está fazendo. A gente aprendeu a fazer um risquinho ali. Então você pega com o próprio anzol, faz uma cavidadezinha, que é o suficiente para o anzol fazer a volta ali, ó, e ficar pendurado, bem acomodado no seu anzol. Próximo, encastoado para pescar tamba, cara. Pô, a gente pensava, caramba, o tamba é um peixe que come coco, ele tem dente, né, o pacu e tal. E aí a gente pensava que tinha que colocar o encastoado para conseguir pescar o tamba, porque senão ele ia cortar a linha. E na verdade não precisa. O próprio ferro, muito ferro ali na água, na isca, acaba trazendo um transtorno. E o peixe ele sente esse gosto que é liberado na água. Então o ideal é que seja a linha diretamente no anzol. Não use o encastoado. Linha colorida no chicote. A gente usava qualquer linha para
utilizar no chicote. A gente pegava linha verde, linha laranja, qualquer linha e colocava no chicote, sendo que o ideal, na verdade, é a linha transparente. Pode ser um fluorcar, pode ser uma linha transparente normal, mas ela tem que ser transparente. Pode ser um nylon, mas não utilize a linha colorida, não utilize a mesma linha que você utiliza na carretilha ou no molinete. Chumbo de poita. A gente gastou uma fortuna de dinheiro, porque o chumbo, a gente utilizava chumbo normal e o chumbo normal ele acaba correndo na linha. Se você observar o chumbo por dentro, esses chumbos normais, e eu acho que... Ah não, a gente não fez dica sobre isso, né, Luizão? Não. Bom, chumbo de poita. O chumbo normal, que era o que a gente utilizava para poitar a linha, ele tem rebarbas aqui dentro dele. E isso faz com que ele vai desgastando a linha. E aí no momento de uma fisgada você acaba perdendo a linha, acaba estourando. O chumbo de poita, ele propositalmente, ele já vem com acabamento, tá? Isso permite que ele corra na linha sem desgastar. Aí vai uma dica extra, hein? Que não estava na nossa lista. Lembrando que a lista toda tá aqui, ó, de todas as dicas, é muita dica. Dica extra. O girador, ele acaba entrando nesse furinho aqui, ó. Dica extra, coloca um EVA antes do girador, para o girador não entrar dentro do chumbo de poita, dentro desse furinho aqui, tá? Se ele entrar, o chumbo de poita vai ficar grudado lá na boia e a boia ela vai ficar deitada, beleza? Linha colorida, chumbo de poita, ponto de massa eu tenho certeza, tem um card aqui, a gente demorou muito tempo, a gente vai colocar o card aqui, mas a gente demorou muito tempo para descobrir qual que era o ponto certo da massa. Normalmente a gente fazia aquela pelotona de massa, ela ressecava e na hora de você iscar ela sai com muita facilidade do anzol. O ideal é que ela fique úmida durante a maior parte do tempo, fica aquela farofinha. A gente já fez um teste aqui, se não me engano tá no o kit mais barato. O kit de R$70 vai ter o card aqui e no finalzinho tem essa dica extra de qual é o ponto certo. A gente ainda dá a dica de colocar um pano úmido por cima para manter aquela farofinha úmida, beleza? Outra coisa que a gente cometeu um erro gigantesco que foi não dar a manutenção adequada nos equipamentos. Então os nossos equipamentos eles ficavam lá jogados dentro da bolsa durante muito tempo, então às vezes até na próxima pescaria estava tudo sujo. E por que não pode fazer isso? Você diminui. A pescaria ela é um esporte que vem cada vez tendo maior valor agregado, então equipamentos diferentes, com mais tecnologia. Se você não cuidar bem do seu equipamento, obviamente ele vai ter uma longevidade menor, tá? Então, dê manutenção corretamente. Então, se você pesca em pesqueiro, dê uma manutenção aí a cada, sei lá, se você faz 2 pescarias por mês, a cada 3 meses para dar aquela lubrificada e mesmo assim, depois de cada pescaria, dá aquela limpadinha, passa aquele desengripante pela parte de fora, não passa nunca dentro. E aí tem um card também aqui, inclusive é um vídeo recente falando sobre manutenção de equipamentos, como utilizar e etc. Principalmente na água salgada. E o girador com snap, nossa última dica para fechar aí nossas 15 dicas, na verdade foram 16, nossas 15 dicas. O girador com snap, a gente, durante muito tempo, o que a gente fazia? A gente tinha que ficar atando e desatando nós, né? O snap, e quando você coloca um girador na outra ponta, ele facilita, porque o snap ele funciona como uma espécie de clips, emendando ou soltando com mais facilidade para você trocar de sistema, superfície, pino, cevadeira, fundo e até isca artificial. Beleza, galera? Então, mais uma vez, estão aqui ó, todas as nossas dicas. Se teve mais alguma dica importante que a gente não passou para vocês, faça um comentário aqui pra gente, beleza? Se tem alguém que está começando na pesca, compartilha. Se teve alguma dica importante que você não sabia, compartilha com seu amigo que está começando ou pergunta pra gente sobre mais detalhes dessa dica que a gente vai se aprofundar um pouco mais. Vai falar mais alguma coisa? Volta ali pro card. E aí no card também tem a playlist com todos os vídeos do Dicas do Lado, com todos os nossos vídeos. Boa! Então na playlist, né? Foi isso que você disse. Na playlist tem todas as dicas. Então completamos 1 ano de dicas já, Luizão? Já, Marco. Se não completou, é essa semana. Então estamos completando 1 ano de dicas do Lab. Para você que nos acompanha, muito obrigado. Então temos aí bastante conteúdo. Vem aqui ó, na nossa playlist, tem muita informação, tá? E nos solicite mais informações que a gente vai ter o prazer em trazer para vocês.
Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se inscreva, compartilhe, curta e nos siga nas redes sociais. Laboratório da Pesca, a gente pesca com você.